Muito bem. Boa noite. Bem-vindos. Que bom ver vocês aqui, viu? É uma maravilha poder ver todos vocês. Tô muito feliz, mas também tô triste. Essa, pensar que a gente já teve uma primeira formação há uma semana atrás. Já é a quarta? Já, né? Oh, que pena. Semana que vem acaba. Aí não vai ter mais esse Zoom aqui com todos vocês juntos. Oh, que tristeza. Que tristeza. Aí eu tava comentando aqui, que tal? Tô pensando aqui, se eu criar o sinal 2.0. O sinal do sinal é esse aqui, tá? Sinal. Sinal. Não é solteiro não, viu? É sinal. 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 Tava pensando, que tal se eu criar o sinal 2.0? Não sei, não tenho mais coluna para isso não. Oi Luiz. Dá pra ver muito bem não, né? Então eu vou parar de sinalizar, tá? Eu tô mal enquadrado, né? É que esse meu enquadramento aqui não foi pensado para sinais não, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui a me ver. Vocês gostam de ver sinalizar, é? Tá melhor? Aumentou aqui o enquadramento um pouquinho. Abaixar mais? Espera aí, rapaz. Daqui a pouco eu mudo aqui um pouquinho. 3 dedos, ó. Mas tem 3 dedos aqui. Assim, né, ó. 3 dedos assim, tá bom? 5, você caiu no palmo aí já. Muito bem. Boa noite a todos. Vamos começar? E hoje o assunto é o quê? Vocês lembram? Qual que é o assunto? Qual que é? Isso aqui para vocês é linguística? Linguística? Língua assim? Linguística assim? Olha que legal. Legal. Linguística. Aqui a gente faz linguística. Linguística. Até porque existem algumas diferenças, né? E aí a gente vai começar essa aula de hoje aprendendo justamente as diferenças desses sinais. Se vocês não me ouvirem bem, é só vocês fecharem e abrirem o vídeo, que aí some aqui pra mim e avisam, ó, tô ouvindo pouco, tô ouvindo pouco. Gente, olha lá, a família ali, a dos Moraes, eu também tô com coberta aqui, que tá muito frio, viu? Tô todo enrolado, vocês não têm ideia do frio que tá fazendo, eu tô congelando. Ainda bem que se eu congelar eu viro o Capitão América, né? Graças a Deus. E não viro picolé. Já perceberam que no português nós temos palavras diferentes que parecem ser a mesma coisa? Por exemplo, língua, idioma, linguagem. Qual que é o sinal de linguagem? Qual é o sinal que vocês usam aí? Mostrem pra mim, por favor. Linguagem, né? Linguagem, linguagem. Muito bem. Aqui a gente usa linguagem. 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 Certo, Felipe? Sem problemas. E língua? Vocês usam língua como? Língua. Angelino? Língua, assim, né? Alguns usam língua. Língua. Legal. Agora eu vou pegar vocês. E idioma? Como é que vocês usam? Língua. 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 Igual? Igual? Mas será que o conceito é igual também? O que é que vocês acham? Língua e idioma. É igual? Diferente, não é? Mas o que é diferente? Papel e caneta ou ouvidos bem atentos. A gente já sabe que Libras não é linguagem. Linguagem não é. A gente sabe que ela é uma língua, mas é idioma? O que é que vocês acham? Sim? Não? E não vale dizer que não é só porque eu falei que as duas anteriores também não eram. Você acha o quê? De verdade? É ou não é? Aí vocês podem fazer em sinais aí que eu consigo ver, tá? Sim,
Eu acho que sim, por causa da estrutura, da gramática, né, Everton? Sim, sim, sim. Muito bem. Libras não é idioma. Não é. E em todas essas formações, a gente viu tanta coisa que Libras não é, que dá até um desânimo, né? Rapaz, eu aprendi que Libras tinha alfabeto, que Libras era isso, era aquilo outro, e agora não é nada. E agora não é nada. Vamos lá. O que de fato é um idioma? E aí o sinal específico de idioma é língua, política, país. Porque não existe na Libras um sinal específico para o conceito de um idioma. É um conceito um pouco mais complexo do que uma língua. Uma língua é uma ferramenta de comunicação de um povo. E aí você pode expressar arte, ideias, pensamentos, desejos. Isso é uma língua. Isso é uma língua. Isso é uma língua. Mas idioma não é só isso. Se você for procurar na internet, no Google, em livros, a definição para língua e idioma vai ser a mesma coisa. Mas aí entram que os antigos, os maias e os astecas diziam: se tudo é igual, igual José Maria e Maria José, durma uma noite com José Maria e outra com Maria José. Você vai perceber na prática que não é igual. Não é a mesma coisa. Então a gente tem que entender que só porque conceitos são parecidos, as definições não são. Não quer dizer que a semelhança torne algo igual. E aí a gente falha um pouquinho na nossa tradução e interpretação. Porque a gente ouve idioma, idioma, língua, língua o tempo todo. Mas a gente quase nunca para pensar na real definição da coisa. E a gente acaba colocando algumas informações dentro de outras. Uma língua é uma ferramenta de comunicação de povos, de pessoas, de grupos. Lembram lá na aula de história que a gente viu que pequenos grupos usam línguas de sinais? Grupos que às vezes não chegam nem a 200 surdos, mas eles têm uma língua de sinais própria porque é uma ferramenta de comunicação. E isso define uma língua. Mas e um idioma? É porque tem que ter estrutura? Não é isso. Toda língua tem uma estrutura. Talvez não tão robusta ou complexa, mas toda língua tem. O que é que diferencia um idioma de uma língua? Isso aqui. Política. Um idioma está diretamente ligado ao poder político de um país. Um idioma tem a ver com a soberania de uma nação. Então, quando o N de nação estiver em maiúsculo, não se refere somente ao povo, mas se refere também ao poder político da nação. Tá? É a mesma coisa de Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. O Estado com E minúsculo é isso daqui. Estado. Né? São os estados do Brasil. E o Estado com E maiúsculo é o quê? É isso aqui. É o Brasil. Não é? Da mesma forma, uma língua, como a língua portuguesa, pela estrutura, pela gramática, a definição dela é uma língua. Mas o conceito de idioma tem a ver com o Estado político. Então, poder judiciário, legislativo e executivo influenciam muito em uma língua ser idioma ou não. Então, o que é que precisaria da Libras para ela ser um idioma? Os políticos usarem ela no dia a dia. Prefeito, governador, vereador, deputado estadual, federal, todos os que vocês imaginarem. Se esses que constituem o Estado brasileiro, se esses que constituem também a nação brasileira usassem a Libras, aí sim a Libras seria um idioma. Mas fazem isso? Não. Então Libras não é idioma. Inclusive, nenhuma língua de sinais do planeta
planeta é um idioma. Nenhuma. A Constituição Federal diz que a língua oficial, o idioma do Brasil, é a língua portuguesa. Ponto final. Então não há margem para a gente discutir se Libras é idioma ou não. Mas, João, e no popular, que todo mundo fala que Libras é idioma? Não tem problema. Não tem problema. Isso não quer dizer que quem fala que Libras é um idioma está errado. Porque para o público em geral, idioma e língua é a mesma coisa. Inclusive para a maioria de nós aqui hoje, quando responderam que era igual era a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Isso não desvaloriza a Libras. Mas é importante que nós, como profissionais, saibamos a diferença das coisas. Como profissionais. E é bom entender isso, né? Porque valoriza o seu conhecimento e valoriza também a sua profissão, quem você é como profissional. Se você quer falar que Libras é um idioma, não tem problema. Mas quando estiver lá interpretando, tem problema. Então é bom que a gente entenda a diferença. Uma língua política país é um idioma. É uma língua que tem a ver com a política de uma nação. Tá? Ah, Juan, então quer dizer que é uma língua nacional de um país, aqui do Brasil. Não. Porque a Libras é uma língua nacional, mas não é um idioma. Vocês podem pesquisar depois sobre uma ilha chamada Vineyard. Eu vou mandar para vocês depois lá no grupo da gente, tá? Foi o único lugar no mundo em que a língua de sinais americana foi um idioma. Porque os casos de casamento entre família eram tão comuns que o número de surdos aumentava. E todos se comunicavam em língua de sinais. Vineyard. Island Vineyard. Não peçam para soletrar, porque eu sou de Libras, não de inglês, assim como eu sou de humanas e não de exatas. Então depois eu mando para vocês lá no grupo, tá bom? Mas era uma ilha em que os políticos usavam a língua de sinais porque era comum. Era tão comum que todos aprenderam. Idioma. Idioma. Ok? Entenderam a diferença? Uma língua tem a ver com as pessoas, os civis, os grupos que a usam. Um idioma tem a ver com o poder político de uma nação, com o Estado. Ok? É por isso até que nenhuma língua indígena é um idioma aqui no Brasil. E a gente não usa o termo idioma para essas línguas indígenas. Assim também como profissionalmente falando, a gente não usa para Libras. Se você vai falar ao público em geral, você pode sim dizer que Libras é um idioma por causa do conceito popular. Inclusive, o jw.org, quando anunciou o lançamento da Bíblia, usou lá idioma para Libras. Tem problema? Não. Porque o público era geral. Mas quando vem cartinha para as congregações de sinais, quando vem algo mais específico, o que a gente ouve é língua. Língua, 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 língua. Sempre língua. Mas quando é para o público, aí os termos não precisam ser somente os técnicos. A gente usa o que dá mais credibilidade, o que é melhor, o que vai ser mais fácil entendido. Tá bom? Então não tem problema dizer que Libras é um idioma. Mas saibam que na definição correta ela é apenas uma língua. Então quando forem se comunicar em meios profissionais, lidando com profissionais como nós estamos fazendo aqui, é língua e ponto final. Tá bom? Essa é a primeira parte da linguística. Porque a linguística, nós vamos aprender um pouco mais sobre ela nessa aula. Eu vou começar a compartilhar os slides com vocês para que a gente consiga entender melhor os assuntos. Talvez minha câmera desligue aí, acho que não, né? Vamos lá.
Vocês estão ouvindo o barulhinho da chuva? A SMR para vocês aí, tá? Só não pode dormir. Isso não pode não. Linguística da Libras. Ô, assunto bom, né? Ô, assunto legal. Qual que é a definição de linguística? É a ciência que estuda a linguagem humana. Ou seja, como as línguas são estruturadas, usadas, aprendidas e como elas mudam ao longo do tempo. Repitam comigo. Linguística estuda não a língua, mas a linguagem própria do ser humano. Então, a linguística estuda toda e qualquer forma de expressão. Isso é linguística, tá? Por que nós podemos dizer que não existe uma linguística da Libras como posse da língua brasileira de sinais? Porque, como a gente viu, a linguística estuda a forma que os humanos se expressam, seja por sons, sinais ou qualquer outro modo. Vocês conhecem um povo que quando vão falar, fazem os dentes? Já viram? Não sei como é que não quebra, né? Já tem outros que quando falam, fazem... Já viram também? Já tem outros, toda vez que falam, bate no peito. A linguística estuda isso também. Por que as pessoas fazem... batem os dentes, batem no corpo? Por quê? A linguística vai estudar porque essa é a forma de expressão que aqueles humanos usam. Assim como na Libras, a linguística estuda os sinais, a forma que os sinais são feitos, como que as nossas expressões faciais interagem com as nossas mãos, o movimento do corpo, a criatividade. A linguística vai estudar isso. Então, quando a gente for falar linguística da Libras, não existe não. Porque a linguística é uma só para todas as línguas. É uma ciência, tá? Assim como não existe ciência brasileira, ciência portuguesa, ciência espanhola, só existe uma ciência, só existe uma linguística. Ok? Conceito para a gente aprender aí. Outra coisa é essa bem clara para vocês. Linguística não é gramática. Então, não é a linguística que vai organizar a língua. A linguística estuda a gramática. E a gramática organiza a língua. É importante que a gente entenda isso, porque gramática é organização. E a linguística vai estudar essa organização. Gramática aqui a gente usa assim. Ó, gramática. É quase igual espeitinho, né? Gramática. Muito bem. E quais são os tipos de gramática que existem? São dois. Gramática normativa e gramática descritiva. Faltou um E ali, né? E gramática descritiva. Nós vamos abordar algumas coisas desses dois pontos, tá? Gramática normativa. Essa gramática, e prestem bem atenção nessa definição, porque vai ser muito importante. Esse tipo de gramática estuda as regras da língua. Vai focar muito no que é importante, ser certo e errado, tudo perfeitinho. Já a gramática descritiva vai abordar mais a forma que as pessoas sinalizam no dia a dia, em como que a gente se expressa, em como que os sinais são feitos, em como que as coisas se casam, sem a necessidade de ficar focando no que é errado e o que é certo. Mas o que é certo e errado na Libras? Vamos ver o que não é errado? Sinalizar do jeito que achar melhor. Não é errado escolher um modo de sinalizar. Usa ordens sintáticas parecidas ou iguais às da língua portuguesa. Vocês conhecem o que são ordens sintáticas?
Conhecem ou não? Ou pouquinho? Já ouviu falar? Alguns já ouviram falar nesse tema, né? Muito bem. A gente vai falar sobre isso, tá? Também não é errado falar enquanto sinaliza, nem mexer a boca. Por que que não é errado fazer isso? Vocês sabem por quê? Por que que não é errado sinalizar e falar ao mesmo tempo? Alguém sabe a resposta? Pode falar em sinais para eu ver. Por que que não é errado? Ou alguém pode falar em sinais e eu destaco aqui para todo mundo ver. Quem vai querer levantar a mão? Quem vai querer aparecer lá no YouTube? Vamos ver. Deixa eu ver se alguém levantou aqui a mão. A Karen levantou aqui a mão. Muito bem, Karen. Só um minutinho para eu te destacar, tá? Vai responder no quadro, hein, Karen? Já pensou? Você prefere responder em português ou em sinais? Os dois? Ah, rapaz, você é bichona mesmo, hein? Assim que é bom. Vamos lá, tá destacado aí. Pode falar, minha querida. Deixa eu só habilitar aqui o áudio para você, tá? Te destaquei já, não foi, Karen? Já. Certinho. Bora lá. Não sei se está certo, mas finalizar junto com a fala ajuda aqueles que gostam de ver, né, a oralização. No meu dia a dia, é assim, a maioria dos surdos pede para mim fazer libras e falar também, porque eles veem e entendem mais claro. Olha aí, parabéns, hein? Vamos dar parabéns aí pra Karen, né? Parabéns, perfeito. Muito obrigado por participar, viu? Vamos ver o Everton. Muito bem, Everton. Vou te destacar também para todo mundo te ver, tá? Só um minuto. À vontade. Olha, ele acha. Muito bem. E explica mesmo, tá? E explica mesmo. Você tá certo sim nisso. Muito bem, parabéns, meu querido. Deixa eu me destacar aqui também. Parabéns, obrigado por participar. Alguém mais? Algum outro corajoso? Vamos lá. Isso que vocês falaram é verdade. Mas existe outra coisa que define muito o porquê que é bom que isso aconteça. Vamos lá. Assim fica mais para vocês me verem sem ter uma tela destacada. Né? A linguística explica que não existem apenas aqueles 5 parâmetros da Libras que a gente vê nos livros de Libras. Sério? Sério. Não é somente aquilo. Por isso que é importante a gente entender o que é a linguística aplicada, porque a linguística aplicada envolve o nosso dia a dia, o uso da língua, tá? Isso que é a linguística aplicada. Quando os pesquisadores, estudiosos foram lá pesquisar, eles perceberam que para muitos intérpretes familiares de surdos era mais fácil entender o que se dizia lendo os lábios do surdo do que vendo o próprio sinal. Às vezes, ver o lábio da pessoa faz você entender o que ela quer dizer. Relembra o sinal, tá? Ah, mas é muito fácil assim. Não é não. Não é não. Pegue uma pessoa, um estranho na rua e faça uma labialização para ele, do jeito que a gente vê o surdo fazer. O surdo fala Brasil, fala Chile, Chile. A labialização dele diz outra coisa, o sinal diz outra, mas a gente consegue entender porque a gente associa o que ele falou com o sinal que estamos vendo. Chile, não, país, Brasil. É natural que esse é o que a gente chama de sinapse sinalizativa. E tem muito sinalizativa nesse meio, né? São as conexões rápidas, porque sinapse é conexão de neurônio, né? São essas conexões em que você vê algo e lembra o sinal.
E isso não é qualquer pessoa não, tá? Não é. A pessoa vai saber que é Brasil se você falar Brasil. Brasil. Mas ninguém faz isso. Ah, Brasil. A boca não canta as sílabas como na escola, né? Brasil, porta. Não é assim. A gente não canta as sílabas enquanto sinaliza. Nós labializamos uma ou duas sílabas da palavra. Pouquíssima coisa. E isso é natural. A linguística percebeu, estudando a Libras, que a labialização é um fator essencial na comunicação. Porque não dá para a boca ficar parada. Não dá. Então, a labialização também é um parâmetro da Libras. Labialização, labialização. Inclusive, não é só um parâmetro da Libras, tá? Esse é um parâmetro em todas as línguas de sinais, assim como os outros parâmetros também são. Os parâmetros são universais, tá? Não são só da Libras, não. Toda língua de sinais tem eles. Quer ver outro parâmetro? E talvez esse vocês até devem conhecer. Deixa eu olhar aqui, movimento, esse a gente já sabe. O outro é a direção do olhar. Para onde você olha enquanto sinaliza? Para onde? A direção do olhar ajuda a pessoa a entender a orientação das mãos e a localização das coisas. Por exemplo, quando a gente sinaliza céu, a gente olha para onde? Ó, o Everton fez céu bem aqui, ó. Céu, céu, terra, mar. A gente geralmente olha para o lugar em que nossas mãos estão. Jeová, Deus, crianças. Então a direção do olhar também é um parâmetro na Libras. Tá bom? Isso quem é que estuda? Linguística. É amplamente divulgado na Libras? Infelizmente não. Deveria ser, não é. Mas a gente está espalhando aqui para vocês isso, tá? A Libras não tem só um parâmetro. E eu fico muito empolgado para falar sobre isso, porque eu ouço muito vocês falarem para mim lá no WhatsApp assim, Juan, eu estudei isso na faculdade. Meu Deus, eu paguei 500 mil reais num curso. Eu vi isso lá, mas eu não lembrava. Eu nem sabia disso. Juan, eu lido com surdos há 38 milhões de anos. Eu comecei a estudar Libras na época de Ruete. Foi eu que ensinei os surdos aqui no Brasil. E eu não sabia dessas coisas. Sabe por quê? Porque informação é difícil ser encontrada com qualidade. É difícil. E a gente vê isso nesse mundão de meu Deus hoje, né? Em que, gente, o que é isso? Esses dias eu estava vendo na internet um cachorro mordendo um ser humano. Todo mundo revoltado. Descobriram que era IA. Era falso. Eu me senti uma vovó. Eu acreditei numa inteligência artificial por nada. Se um vídeo engana as pessoas, uma informação escrita engana muito mais. Então é muito comum que a gente encontre informações que sejam verdadeiras, mas que sejam muito rasas. Informações que tenham verdades e meias verdades. Mas que para nós como profissionais, a gente tem que entender que meia verdade é uma grande mentira. Porque engana. E temos informações completamente mentirosas, descabidas. Para a gente chegar em um ambiente em que vocês recebem, em que nós recebemos informações, detalhes como esses, que outros lugares também oferecem, é muito bom. É muito bom. Por isso que a surpresa é tamanha. A reação de vocês ao receber algumas informações aqui, pasmem,
é a mesma reação dos alunos do curso básico. A mesma reação dos alunos do curso intermediário, do curso avançado de Libras. A mesma. Porque quando a gente entende o assunto, aí é outra coisa. A Libras muda. A gente começa a encarar a língua com outros olhos. Não é, Bianca? Muito bem. Voltando lá para a gramática, ordens sintáticas são as inúmeras formas de organizar os sinais em uma frase. É o famoso vilão, sujeito e vítima. Se você aprendeu a sinalizar Libras estudando o vilão, a vítima e o objeto, muito bem, você está muito velho. Essa era uma forma de estudar que muitas pessoas acompanharam. Muitas pessoas. O vilão era a melhor forma de aprender. E ninguém queria ser o vilão muitas vezes. Se bem que o vilão e a vítima eram as mesmas pessoas. Era uma forma mais didática de ensinar o sujeito. Muito didático. Hoje já não é mais assim. A gente aprende como SOV, SVO e por aí vai. SOV, essas siglas todas. Vocês conhecem quantas? Digam aí pra mim. Lembrando que SOV, SVO são ordens sintáticas, tá? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, objeto, verbo. São as formas em que os sinais se encaixam em uma frase, tá? Ordens sintáticas. Quantas vocês conhecem? Levantem a mão aí ou digam um número para mim. SOV, SVO. Alguns conhecem 3, outros conhecem 2, 3. Podem mostrar os dedos, eu gosto de vocês, viu? Angelina conhece 7, Nívia conhece 2, Milena conhece 3. Maica conhece quantos? Quantas? 3. Maristela. Eu tô vendo todos, viu? Pri, Tayara, Yasmin. A Tati falou 2 ali. Muito bem. Aqui, nós já temos 4. Sujeito, objeto e verbo. Sujeito, verbo e objeto. Verbo, sujeito, objeto. Objeto, sujeito e verbo. 4. Né? Sinal de sujeito. 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 Objeto. A gente usa objeto assim, aqui. Objeto. E verbo. Pode ser aqui ou aqui. Aqui ou aqui. Verbo. SOV. SVO. VSO. OSV. São 4, né? E essas não são simples de entender? Mas são muito diferentes do português, às vezes, né? Bem diferente. E essas ordens sintáticas? Conseguem ver todas? Tudo isso que vocês estão vendo são ordens sintáticas da Libras. Vamos dar um zoom? Quer que eu dê mais um? Quer mais? E se eu disser para vocês que ainda faltam 200 ordens sintáticas nessa lista aí, acreditam? Existem mais de 700 ordens sintáticas na Libras. O que isso significa? São formas diferentes de criar frases, formas corretas de criar frases. Mas por que existem tantas ordens sintáticas diferentes como essas aqui, que dá até um nó na cabeça de ver, né? Por quê? Porque existe uma coisa chamada classe gramatical. Conhecem as classes gramaticais? Se alguém acertar as 10, ganha um pirulito. Eu não lembro, mas tem sujeito, verbo, objeto, interjeição, conjunção, locução, um monte aí, numeral, artigo, preposição. O que você achar de ão e ao tem aí nessas classes gramaticais. Em Libras, a única que não tem é o artigo, tá? A gente não usa artigo em Libras, mas todas as outras nós usamos muito bem. Mas vocês perceberam que nessas ordens sintáticas aqui,
SOV, sujeito. O sujeito, na verdade, é o que em uma classe gramatical? Alguém sabe o nome? Qual é a classe gramatical que o sujeito pertence? Duas. Substantivo, porque pode ser uma pessoa, né? Pode ser, por exemplo, Juan comeu carne. Juan é o sujeito, comeu é o verbo e carne é o objeto. Mas pode ser também qualquer outra coisa. Pode ser um pronome. Ele comeu a carne. Então, o sujeito não é uma classe gramatical, porque outras classes gramaticais podem ser isso, como o substantivo e o pronome. Objeto também é substantivo. Todos os objetos são substantivos, certo? Porque substantivo é tudo aquilo que nomeia algo, não é? Então todos estão de acordo, né? Alguns estão pasmados com essas informações. Mas vamos lá. O objeto é o pronome. O pronome não, perdão, é o substantivo. O sujeito pode ser um substantivo ou um pronome. E o verbo é verbo. É ação, estado, fenômeno da natureza ou um fato. Muito bem. Classes gramaticais. Mas por que será que deu na cabeça de um ser humano dizer para alguém que na Libras só se pode sinalizar usando como classe gramatical 4 das 9 classes gramaticais? Existe uma coisa dessa? Não. Porque se está na gramática, se usa na frase, pessoal. Então eu não preciso só usar o verbo, o pronome, o substantivo, se eu tenho adjetivo, se eu tenho preposição, conjunção. Então eu posso colocar nas minhas classes, nas minhas ordens sintáticas, isso daqui, ó. Olha essa classe essa ordem sintática, por exemplo. Ó. Eu vou riscar aqui para vocês, para a gente analisar uma. Deixa eu colocar aqui para riscar. Ó, aqui. Verde com verde não combina, né? Alguém sabe como é que eu mudo a cor? Como é que... Ó, tô riscando mais. Gente, eu quero apagar. Limpar aqui agora. Muito bem. É que eu apanho pra tecnologia, viu? Desculpa aí, hein? Essa aqui. Ó, eu risquei bem por cima da letra, né? Olha eu. Muito bem. Essa daqui. O que é ADJ? Adjetivo. É o que classifica o ser, né? S, sujeito. O, objeto. P, pronome. V, verbo. ADV, advérbio. Isso é uma ordem sintática. Do mesmo jeito que o SOV também é uma ordem sintática. Então eu posso chegar aqui e dizer bonito. Mas quem é bonito? Bonito, Juan. É um fato, é um verbo, é um fato, né? Bonito, Juan. Aí vem o objeto, roupa. Aí vem o pronome, ele. Aí vem o verbo, usar, hoje, advérbio. Entenderam como as coisas se encaixam? Olha, Juan, mas a gente usa isso no dia a dia. É, você usa isso no dia a dia. Então, pare de encher sua cabeça com informações limitantes. Não é só SOV, VSO e seja lá o que for. Você tem uma infinidade de combinações para usar como quiser. Eu vou mandar para vocês depois, se quiserem, a lista completa com todas as ordens sintáticas que vocês podem usar. Tá? Vai servir para alguma coisa? Provavelmente não. Porque daqui que vocês terminem de ler todas as ordens sintáticas vai dar trabalho. Mas eu só quero que vocês se fiquem surpreendidos mesmo. Essas ordens sintáticas são usadas pelos surdos no dia a dia. Por nós, no dia a dia. Então, quando vocês forem falar em Libras, pensem que a mesma classe gramatical, a mesma ordem sintática que o palestrante está falando, é a mesma ordem sintática que você pode usar para interpretar. Pode usar? Pode. Mas aí a gente entra em outras questões.
que são as que nós vamos ver agora. São mais de 80, de 700, né? Existe algo na Libras e no português chamados de agramaticalidade e prolixidade. Alguém conhece essas duas palavras? Já ouviram falar? Agramaticalidade e prolixidade. O que é isso? Prolixidade é a confusão de sinais ou palavras. É a repetição de sinais, a falta de objetividade, parâmetros errados, expressões faciais erradas ou a perda de sentido durante a sinalização. O que significa isso? Vocês já viram alguém falar assim? Que triste, com um sorriso na cara? Normal. Prolixidade. Tá confuso. Gente, não é triste? E esse sorriso aí na tua cara é o quê? O sorriso é uma expressão facial. Tá dentro dos parâmetros. Então, quando você faz um sinal e usa uma expressão facial que não combina, tá prolixo. Mas tá errado? Não. Não. Cadê a expressão facial de felicidade? Não tem. Prolixo. Tá errado? Não. Então a prolixidade é aquela repetição de sinais também da pessoa que fala e não sai do lugar. Ou aquela pessoa que faz o maior arrudeio para falar uma besteira. Vocês conhecem gente assim, né? Prolixo. Então quando alguém... Olha, vem cá. Senta aqui, pega na minha mão. Fale. Pode falar. Ah, é que eu queria comprar isso. Muito obrigado. É porque assim... Aí você ouve. Para no final ser exatamente o que você pensou que seria no início da conversa. Uma pessoa prolixa. Você não consegue entender a pessoa? Consegue, não consegue? Então ela está certa. Ela está correta. Já viram também aquelas pessoas que dizem assim: menina, hoje eu demorei tanto para comer que eu quase morro de fome. Ou eu morri de fome, literalmente. Conhece? Conhece? Prolixa. Menino, hoje eu me embriaguei com o Danone. Conhece? Prolixa. Uma pessoa prolixa. Ela fala uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você entendeu o que ela quis dizer. Mas não tá legal. São ideias que não se combinam. Entende? Então toda vez que alguém falar uma coisa para você e logo em seguida falar algo sem sentido, entenda, ela é uma pessoa prolixa. Agora, a prolixidade é um erro da gramática ou é um erro da pessoa? O que vocês acham? Pode sinalizar, tá? É um erro da gramática ou da pessoa? Exatamente. A pessoa conhece todas as palavras. O cara conhece todos os sinais, mas ele prefere enrolar, encher linguiça do que ser direto. Então a bronca não é da gramática não, não é da Libras não. A Libras dele é ótima, quem não é ótimo é ele. Lembrem disso, tá? Então se uma pessoa ou se um surdo sinaliza aqui, você consegue entender os sinais. Você consegue entender um pouco do que a pessoa quis dizer de tudo que ela disse? Entenda. Tá certo o que ele falou. A forma como ele falou. Apesar de não ter sentido. Não é nem que não tenha sentido. Até tem sentido. Mas pelo tanto de sinal, pelo tanto de coisa que a pessoa fala, o que a gente consegue entender é bem pouco. Mas os sinais que a pessoa usa estão corretos. Estão todos lá perfeitinhos. Ela só usa uma ordem sintática que não é tão fácil de entender. Ou ela fala demais, ou ela repete muito os sinais. E todo mundo, todo surdo,
tem um sinal preferido. Ele pega aquele sinal e prega para Cristo. Não muda por nada. Por nada. Eu tenho 3 amigos surdos. O sinal preferido dela é esse aqui. Eu não sei se ela está falando então, mas, pois é, como é, aonde? Não sei. Porque a cada 3 sinais que ela faz. Eu entendo o que ela quer dizer, mas não confunde a gente? Peraí, essa pessoa do nada ele colocou um sinal aí. É prolixa. Porque a prolixidade é também a repetição de sinais. Então, quando acabar essa aula aqui, pergunte para outro intérprete. Eu tenho algum sinal que está impregnado na minha essência? Tenho, me ajude a tirar ele da minha vida agora, por favor. Porque se você tem, você é prolixo. Sinto lhe dizer. Tá bom? Seria um maneirismo. Seria até um vício de linguagem. Igual o tipo, né? É, exatamente. Exatamente. A diferença é que o né passa insegurança e falta de confiança. Não é? Mas você consegue entender. O tipo é uma pessoa que está em dúvida. Tipo assim, ela não consegue achar palavras para explicar aquilo. O prolixo acha palavras demais para falar a mesma coisa. Entenderam a diferença? Repete, Maica, por favor. É exatamente isso, ó. Aí você para aqui e fica, ó. É assim que ele faz. Aí depois, pronto. É uma pessoa prolixa. É isso o que acontece. Acho que eu apaguei aqui, hein? Foi o que eu fiz. Voltei. Muito bem. É isso que acontece com uma pessoa prolixa, tá? Não há tanta concordância. A gente não consegue sentir nela. Olha, esses mouses da Shopee, olha isso que ele está fazendo comigo aqui, ó. Muito bem, voltou. Show de bola. Uma pessoa prolixa consegue se expressar. Não achem que uma pessoa prolixa é uma pessoa retardada, não é isso não, tá? Uma pessoa prolixa, às vezes, conhece até demais a Libras, viu? Às vezes ela conhece tantos sinais que ela usa todos eles numa frase em que não precisava. Isso é o que acontece também. Vamos passar de prolixidade, que a gente já entendeu? Não é um erro gramatical, é um erro pessoal da pessoa. Peraí. É um erro pessoal do sujeito lá, né? É um erro pessoal dele. Aqui. E a agramaticalidade? A gramaticalidade é a falta total de sentido. Sinais sem concordância textual, falta da elaboração do próprio contexto ou criação de sinais por conta própria. Isso está errado. Existe aquela pessoa que fala, no final você entende mesmo sem ter precisado ela falar tanto. E existe aquela pessoa que fala e ninguém entende nada. A gramaticalidade. Por que que é algo tão ruim? Porque a gramaticalidade, ó, é a ausência de sentido. É a ausência de organização, de padrão, de estrutura. Isso é a gramaticalidade. E a gente consegue entender isso até pela própria palavra, tá? Esse a aqui, ó, é um prefixo de ausência, tá? Então, a gente entende que é algo que não tem só de olhar. Então, a gramaticalidade, qual que é o sinal, ó? Faz gramática, e depois faz o não ter. Gramática não tem, gramática não tem, gramática não tem. Juan, então quer dizer que toda vez que eu não entender o que alguém quer dizer, é porque ele está errado? Não. Às vezes você simplesmente não entendeu. E esse é um erro seu.
Se a pessoa sinaliza, sinaliza, sinaliza e realmente você não consegue entender os sinais que ela quer dizer, ou você entende pouquíssimos sinais, então é ela mesmo, tá? Aí o que é que você faz? Se o surdo que você está conversando sinaliza, sinaliza se você não entende. Desculpa e desvia o olhar, pronto. Bom, não entendi nada. Repete. Ele vai repetir exatamente da mesma forma, usando mais sinais que você não entenderá. Entendeu? Então, o melhor é dizer assim, olha, eu não entendi. Entendi nada. Parece, ó, que eu nem te vi. Me perdoe. Depois você procura explicar de novo. Tá? Ok. Pronto. Existem coisas, existem momentos, existem pessoas em que a gente não vai conseguir entender mesmo. E isso acontece até com o ouvinte, viu? Existem pessoas que são topadas, que pensam que são a última bolacha do pacote. E isso é a pessoa. Mas quando sinaliza, você fica assim. Santo Deus, prende essas mãos. Não é? Vocês já sentiram isso? Eu já senti algumas vezes. Eu tinha uma aluna, muito antiga essa aluna, desenrolada, corajosa, super corajosa. Mas ela era a gramaticalidade encarnada. Gente do céu, ela sinalizava, ficava assim. Eu estou na profissão errada. Repete. Não. Alguém entendeu alguma coisa, pelo menos? Olha, eu acho que ela quis dizer que foi ao banheiro. Eu acho que ela quis dizer que fez isso e aquilo outro. E aí, quando a gente ia perguntar o que ela queria dizer, é sério? Era isso aí? De onde saiu tal sinal? Não, eu criei aqui na hora. A gramaticalidade. Isso é inaceitável. A pessoa que cria sinal, meu Deus, a gente se junta e dá uma surra nela. Isso não pode de jeito nenhum, tá? Então, se você vê uma pessoa que está usando um sinal que claramente não é regionalismo, claramente não é um sinal que o Winnes publicou, e que claramente é algo que saiu do cérebro dela, esqueça, não tem jeito. Não tem jeito, é a gramaticalidade. E isso é importante que vocês saibam para que tire um peso das costas de vocês. Exatamente. Inventa o sinal e diz que é um classificador. Classificador de quê? De mentira, né? Só se for. Quando não é classificador, não é porque onde eu moro a gente usa esse sinal. É? Que boato! É não, isso não, viu? Isso é mentira. Aqui em Pernambuco fala que lusa. Conhece? Sabe o que é lusa? Que lusa! É mentira, é ilusão. Que lusa braba, menina. A pessoa não sabe o que é que está dizendo, não quer ficar por baixo e diz que é um sinal de onde ela mora. Entendam, vocês têm um olhar crítico para isso. Nós que estamos aqui já erramos o suficiente para perceber os mesmos erros que nós cometemos. Ou até erros crassos piores que os nossos. A gente consegue. Não consegue? Fale pra mim, vocês não conseguem? Não é feio dizer que consegue não, viu? Não é feio dizer que você é um intérprete bom. Não é feio dizer que você sabe Libras. Não é feio não, vocês sabem. Se vocês não querem dizer, eu digo, vocês sabem. Então entendam isso de uma vez. Vocês conseguem entender quando alguém erra querendo acertar. E também conseguem entender quando uma pessoa erra só para mostrar que sabe alguma coisa. Não é? Sempre tem. Olha, eu não sei como é tal sinal, mas eu vou inventar um aqui só para não dizer aí que eu não sei que sinal é esse. Vou mostrar que eu sei alguma coisa. O ser humano, às vezes, é assim. E geralmente isso acontece com pessoas do básico, do intermediário, que começam a aprender Libras. A gramaticalidade. Então vamos lá. A gramaticalidade é a mesma coisa que prolixidade? Não. Não é.
Prolixidade é o excesso de informação, é a confusão das ideias, mas que no fim dá em alguma coisa. A gramaticalidade é aquela coisa que não dá em nada. É aquela sinalização que não tem sentido, não tem estrutura, não tem organização. É fraca, inconsistente, anêmica, manca, aquele meme lá, né? Não dá. Não dá. Então, ó, gravem. Isso é bom para vocês, para que vocês não fiquem preocupados demais em como está a sinalização de vocês em algum momento. Porque às vezes o intérprete se perde mais tentando ser muito bom do que tentando achar um sinal. A gente conhece os classificadores. Você conhece explicar um sinal que você não sabe como é, mas sabe o conceito. Você sabe fazer isso. Mas às vezes, se prender demais a um modo específico de interpretar, mata a sua interpretação. Tira a naturalidade da coisa. Porque no dia a dia, a gente quase nunca vê essas classes gramaticais mais famosas aí, os todos usando. Querem ver uma coisa que é muito comum? Lembram da gramática descritiva? É a gramática do dia a dia, né? Que estuda a forma que as pessoas conversam. E tem a gramática normativa. A gramática normativa diz o que é certo e errado. O que é que a normativa diz? Números. Quantos números em libras vocês conhecem? Quais os tipos de números em libras? Mostrem para mim, por favor. Como é que vocês dizem um? Um. Certo? Tô vendo que tem gente que não tá mostrando a mão. Tem um assim. Maristela, como é que você vê, Maristela? Como é que você vê, não? Como é que você faz? Um assim. Mas vocês já viram alguém fazendo um assim? 2, 3. Por exemplo, já viram isso aqui? Isso daqui. Inclusive, isso aqui é o sinal de testemunho de Jeová, viu? Se for uma testemunha de Jeová e não falar, não é testemunho de Jeová. Isso é certo. Tem que ter. Se alguém perguntar, você é o quê? Ah, eu sou. E aí pronto, todo mundo entende. Todo mundo entende. E também tem esse daqui, não é? O que significa isso? Então, por que existem 3 formas diferentes de sinalizar? A Angelina é a nossa aluna avançada, viu? Ei, Angelina, pode parar aí, viu? Olha ela dando spoiler pra vocês aí. A Angelina é uma aluna excelente, excepcional. Ela e o Pedro são primos, são jovens, são alunos muito bons. Inclusive, eles estão acompanhando vocês desde o início, vocês perceberam, né? Aqui e acolá tá o Pedro assim, tá a Angelina botando a mão na câmera. São alunos muito empenhados. Muito empenhados. Olha aí, Angelina e Pedro. Todos esses aí estão onde vocês vão chegar. E vão mesmo. Por que que existem 3 formas diferentes de sinalizar a mesma coisa? Por que que vocês acham? Digam aí pra mim. Alguém pode levantar a mão? Contexto, regionalismo. Regionalismo, deixa eu ver quem mais está falando aqui. Variação, tipos de sinalização, os tipos de número, né? Quantidade, ordinais, certo. Como é, Michaele? Formal e informal, você falou? Isso, né? Muito bem. Olha, gente, eu consegui ver 5 pessoas sinalizando ao mesmo tempo e entender. Meu Deus do céu, eu tô doente da cabeça mesmo. Vamos lá, então. Se eu disser para vocês que pouco tem a ver com isso. Gramática descritiva. Uso popular. As pessoas podem usar os números como quiserem, mas gramática normativa é regra. Então existe uma regra. Anotem aí. Dedos para cima, pessoas, classificadores, apenas. Dedos para cima, pessoas,
classificadores apenas. Por isso que lá no roxinho agora, a gente vê assim. Ou pessoas, multidão. Por que é que cidade é feito assim? Por quê? Porque são pessoas. Uma grande quantidade de pessoas. Por que que briga, bater boca, discussão é feito assim? Porque são pessoas, ó, batendo boca. Olha a cabeça mexendo aqui. Deixa eu botar assim que dá pra ver, ó. Por que fica borrando? É porque eu botei borrar, né? Ó. Lá. A pessoa falando aqui, ó. Briga, bater boca. Por que que vias de fato é feito assim? Porque são pessoas brigando. Pessoas. Tá? E aí a gente entra num contexto muito legal. Antes, deixa o Everton falar ali. Pode falar, Everton. Tá. Por que que usa assim? Pode usar. Combina também. A diferença é que o Everton perguntou, eu nem destaquei o bichinho, né? Assim a gente usa para pessoa e assim também. Por quê? Combina para pessoa? Combina. Isso daqui, você vê o quê? Qual é a parte do corpo que você vê aqui? Exato! Alguém falou ali, alguém de rosa, eu não sei se é a Bárbara ou a Isabelle, eu não sei. Isabelle? Bárbara? Bárbara. É daqui pra cima. É do busto pra cima. Isso daqui. Da perna pra baixo. Tá bom? Ambos classificadores. Mas um é sinal. Isso daqui é um sinal. Então, a briga são pessoas brigando aqui. Quantas pessoas brigando? Quantas? 2 ou 4? 4 pessoas, né? 4 pessoas. 4. 1, 2, 3, 4. Confunde, né? Aí a briga tá tanta. Aí entra mais um para ajudar a amiga e puxa cabelo, arranca cabelo, e entra mais um, e entra mais outro. E vira um barraco, uma confusão. Pessoas brigando. E aí essa confusão gerou o confuso. Ó. Confuso. Tá? Então, os dedos para cima a gente usa para se referir a pessoas. Gramática normativa, regra, tá bom? Pessoas. E isso ajuda a gente a entender alguns sinais. Por exemplo, isso significa o quê? Muito. Mas vocês sabiam que o muito originalmente só era usado para pessoas? Porque antes a gente não dizia muitas pessoas. Porque os dedos para cima representam o quê? Pessoas. Então a gente só dizia assim, ó. Hoje a gente tem que especificar que são muitas pessoas, ou muitas pessoas, ou muitas pessoas. Porque o sinal de muito é usado para muita coisa. Mas tem uma regrinha que eu quero que vocês lembrem. Gramática normativa, regra. Sinal de muito só é usado para coisas concretas. Tá? Muito feliz, esquece isso. Muito triste, Deus me livre. Eu estou pensando muito, abominação. Nunca mais façam isso em nome de Jesus, tá? Esse muito, eu estou muito cansado. Não. Eu estou... Expressão facial. Parâmetro, tá? Expressão facial é parâmetro, use. Então eu só posso usar o sinal de muito para coisas concretas. Coisas que eu consigo ver, tá bom? Só para isso.
E os números para o lado? Só são usados para fazer listas, tópicos, assuntos. Angelina, meu orgulho. Números para o lado. Tá bom? Inclusive, só um detalhe aqui para pessoas. Qual que é o sinal de semana? Vocês conhecem qual? Semana. Como? Repitam, por favor. Olha lá, alguns fizeram assim, outros fizeram assim. Se você fez semana assim, você é meu orgulho. Se você fez semana assim, você vai ser meu orgulho agora. Isso daqui são o quê? É um número usado para quê? Pessoas. Então isso daqui são o quê? São 7 pessoas rolando no chão. De acordo com a gramática normativa, são 7 pessoas aqui rolando. Por isso que o sinal da regra normativa é esse aqui. Semana. Entenderam? Gravaram? Então, quando vocês forem interpretar, olha lá, o surdo ensinou a Bernadette assim. Muito bem. Mas e na gramática descritiva? A gente pode usar assim? Claro, menino, usa! Teu dia a dia, faz semana assim, faz um número 1 assim, número 1 assim, como você quiser, porque é dia a dia, é popular. Mas quando você se vestir de preto, subir no palco e for o centro das atenções, não. Ali não. Ali semana é assim. Ali pessoas são com os dedos para cima. Listas, tópicos, assuntos, dedo para o lado. Até porque faz referência às linhas do caderno. A gente escreve um embaixo, escreve outro, aí pula 2 linhas, escreve o tema lá. Listas, tópicos, tá bom? E os números assim? 2 assim. No caso, só que muda é o 1 e o 2. Números acima de 10, tá? Números acima de 10, a gente não pode fazer 10 carros. Inclusive, 10, isso daqui são 10 o quê? Pessoas. 10 carros, eu tenho que fazer 0 carros. Se eu faço 0, 0, eu estou dizendo que é isso daqui. Segundo a gramática normativa. Com a gramática do dia a dia, a gente usa isso daqui para 10 facinho, facinho. Mas quando você estiver interpretando, lembre que 10 é assim. 0. E 11? 11. Ah, Juan, vamos lá. Eu uso os números como eu quiser. Então faz o 11 assim, para tu ver o que significa. Faz aí para eu ver, faz. Significa 11? Não, porque a regra desse número não é para isso. Ele não se encaixa nesse contexto. Entendeu? E se eu fizer 1 e 1? São 2 pessoas, mas a gente entende como 11 sem nenhum problema. Então 11, ó. E 12? 12. Ou 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não é? Alguns fazem assim, 1. Alguns fazem assim, 12. Não tem problema, dependendo do momento. Tá bom? Juan, mas e esses 5, esses 6, esses 7? A gente usa para números do dia a dia, para quantidades. Tá? Por exemplo, eu preciso de 8 quilos de carne. Eu preciso de 8 quilos de carne. 8 quilos de carne. Aí você faz o 8 assim. Tá? Ou pode, no dia a dia, 8 quilos de carne. Sem nenhum problema. Tá bom? Lembrem disso. É só associar. Quando você vê o dedo para cima e lembrar dos miliguidos, dos bonequinhos de palito, pessoas. Para o lado e parecer uma linha de caderno, listas e tópicos. Assim, acima de 10. Tá bom? Então, se eu quiser falar 2025, como é que eu falo? 2025. Juan, mas eu quero falar 2025. E aí, o que é que eu faço?
sem nenhum problema. Esse é um problema inteiramente seu. Mas o certo, segundo a gramática, é... E fica até mais bonitinho, minha gente, não é? Você vê lá, poxa, o pessoal que interpreta a Bíblia, o Filipe, os outros, tão bonitinho lá, tudo, a regra, eles conseguem juntar, eu fico besta vendo como eles juntam a normativa com a descritiva. Eu babo. Vocês não têm ideia. Quando a gente começa a criar, e vocês vão perceber isso a partir de hoje também, um olhar mais apurado para as regrinhas e para as coisas do dia a dia, tudo ganha ainda mais sentido. A forma que eles usam os números, os dedos para cima para representar pessoas, o muito no lugar certo. Você nunca vai ver ninguém interpretando a sentinela ou Bíblia falando muito triste. Não, porque eles sabem usar a expressão facial. É maravilhoso, é lindo, é bonito, é majestoso. É uma coisa incrível. Porque a Libras é incrível. E essa empolgação acontece quando você recebe informações que ajudam você a ter mais prática. A partir de agora, quando vocês forem sinalizar os números, vocês vão lembrar das pessoas quando forem falar de pessoas. Ah, mas eu quero falar que meu número é 80028922. Como é que eu falo isso daí? Você fala os números que você quiser. 800. E o 2? 80028922 ou 22. Juan, mas e no dia a dia? Pronto, acabou. Acabou. Ok? No dia a dia, sejam simples, sucintos e tranquilos. Quando vocês estiverem no papel do intérprete, sejam normativos. Encarnem a ABNT. Pronto, perfeito. É técnica, técnica e técnica. Mas no dia a dia, tranquilidade, minha gente, tranquilidade. Uma coisa, vocês viram o penúltimo, quer dizer, o último videoclipe musical que saiu, que tá no Library já? É aquele do... Não é desse mês não, é do mês passado, vocês viram? Vocês viram em Libras? A irmã dançando é em ASL. Ela está simplesmente dançando. Assim mesmo, eu olhei. Falei, gente, eu não acredito. Dançando. Porque o objetivo ali é ser normativo, seguir regra? Não. Porque o público é geral. As traduções para música em língua de sinais agora são mundiais, viu? É uma língua para o mundo todo. Não é como a gente não, que ouve nossa língua. Então eles têm que ser mais gerais ainda. Eles têm que ser mais gerais que o gestuno, para vocês terem ideia. Então é tudo muito descritivo, simples, que você consegue entender só de olhar. Então sejam assim no dia a dia. Pensem, olha, será que um surdo do Japão conseguiria me entender? Se pelo menos um pouquinho, tá perfeito. Mas quando você tiver como intérprete, só quem deve lhe entender são os surdos brasileiros. Se você, como intérprete, está usando uma Libras tão simples que até quem é ouvinte consegue entender, tá errado. Seja técnico. Seja o mais técnico possível, porque aí tá legal. Ok? Então a gente conseguiu ver as regrinhas da gramática por meio dos números e também por meio dos conceitos sobre o que Libras é e não é. É difícil? É pesado? Não. É a linguística prática. É a forma que a gente se comunica aqui, ó, eu e você, no nosso dia a dia. Querem ver outra coisa nesses 3 minutinhos que faltam pra gente acabar? Como é que eu digo que uma pessoa me fez várias perguntas em Libras? Olha, ele me fez várias perguntas. Como é que vocês acham? Não é? Agora, como é que eu digo que eu vou lhe fazer várias perguntas? Por exemplo, olha, eu vou te fazer algumas perguntas.
para você? Como é que eu digo para a pessoa? Né? Assim também. Olha, eu. Pá, 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 pá. Vou perguntar. Mas vocês sabiam que tem outra forma de falar isso? Olha, eu vou perguntar pra você, tá bom? Sabe o problema? Quando você é sortudo e tem não só um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete, mais... Lembra? Problema? É a mesma regrinha de intensificador. A mesma coisa para paciência. Exato, que a gente faz assim, a gente faz assim, a gente faz assim. Para difícil, Karen, exatamente. Você é a segunda pessoa que eu vejo usando isso. Difícil, a gente faz assim. Não, assim não. Difícil demais. Onde der para você intensificar, intensifique. Fala, Luizão. Que é isso aí? Para gordo? Muito? Muito. Ó. Não conhecia. Esse aqui eu conhecia. Conhecia. Igual esse daqui pra magro, ó. Conhecem pra magro esse? Tem magro? Tem isso aqui. Isso aqui que eu chamo de pele e osso. Menino, tu tá pele e osso. Daqui a pouco tu voa. É esse aqui. Esse daqui. Assim? Pra gordo, pra espaçoso também. Alguém sentou e ele apertou. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu morro. Aí, ó. Um gordo aqui e outro aqui. A gente usa isso no dia a dia. Aí uma pessoa lá na palestra falou: não seja gordo porque gordo é espaçoso. Você vai lá, você é gordo não, porque gordo é? Não. Você vai usar outra técnica, porque você tem que ser normativo, tá? Você evitar gordo, porque gordo senta, ocupa espaço, entendeu? É difícil lugar para o gordo sentar, e aí vai. E aí vai. Agora sim, só no nosso dia a dia mesmo com os nossos amigos. Beleza? Agora eu vou deixar vocês livres para falarem, tá? O que vocês quiserem aí. Muito obrigado por terem prestado atenção a mim nesses minutos. Muito bom ter vocês aqui, viu? Eu vou me destacar e aí a gente consegue conversar mais um pouquinho. Antes, porém, deixa eu tirar nossa foto, tá? Vai ser melhor. Que alguns ficam muito enfadados, né? Aí precisam sair. Por gentileza, não fechem vossas câmeras. Facilitem minha vida, por favor. Tá? Por favor. Vamos lá então. Deixa eu só ver vocês. Eu vou falar quem vai sorrir, quem não vai, e aí vocês se aprontam. Aline, a outra Aline também. Angelina, Bernadette, Bianca, Cristiano, Edilson e família e Edna, sorriam, por favor. 1, 2, 3 e... Vamos ver se foi. Foi, muito bem. Agora vamos para os próximos. Elisandra, Érica, Everton, Janaína, Karen, Kathleen e o marido, Lauane, Lucas e Lídia, sorriam, por favor. 1, 2, 3 e... Show! Muito bem, obrigado. Luiz, Márcia, Marielle, Maristela, Mai. Olha, alguém fechou a câmera. Quem fechar a câmera não vai ganhar o certificado dessa formação. Não vai, eu prometo que não vai. Vamos lá. Alguém abriu. Gente, não fechem a câmera não, pelo amor de Deus. Tem alguém abrindo e fechando aí, ó. Se a gente achar essa pessoa, no final da hora a gente dá uma surra, hein? Ó, Lucas e Lídia, Luiz, Márcia, Marielle, Maristela, Maica, Michaele e Michele. 1, 2, 3 e... Foi, muito bem, obrigado. Agora, Milena, Nívia, Pedro, Pri, Tati, Tayara,
Wesley, Tatiane e Yasmin, sorriam, por favor. Um, dois, três e. Foi? Foi, muito bem. Agora eu vou tirar dos demais que estão com a câmera fechada, tá? Muito bem. Eu percebi que só eu que não apareço nas fotos. Fiquei tão triste depois que eu percebi isso, gente. Mas tá bom assim, né? Muito bem. Agora eu vou liberar para que vocês consigam falar também, tá? É só levantar a mão. Sendo bem breve, para que a gente consiga comer e dormir a tempo. Pri, pode falar. Fala em sinais, Pri. Talvez seja mais rápido. Vamos lá. Difícil o quê, mulher? Sim. Tá, vamos lá. Vou deixar você falar então, tá? Pera aí. Vamos lá. Eu vou. Eu vou parar de me destacar, porque você falando aparece seu nome, né? Prontinho, pode falar, tá? Oi, Pri, é só clicar Tudo aí. bem? Pronto, Ah, pode falar. obrigada pela oportunidade. Ontem, em uma aula que eu estava fazendo com uma aluna que ela é bem, né, bem exigente consigo próprio, ela me perguntou como ela poderia falar para um surdo que ela precisava de ajuda para comprar materiais escolares. Eu tenho ela como aluna de reforço porque ela faz estudo no INES, né? Ela aqui do Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Então ela me tem como professora de aula de reforço, instrutora. Então eu tentei fazer, eu acho que talvez a mente dela abriu. Por favor, gostaria que você me dissesse se eu fiz de uma forma concreta. Eu disse a ela assim, exemplo, o surdo tem sempre um quadro mental, porque ele é visual, né? A gente fala com as mãos, como você falou ontem, né? Eu acho que você. A gente fala com as mãos e ouve com os olhos. Então você faz assim, me ajuda a comprar materiais, casa, escola. Esse tal que você fez casa, ele vai entender um prédio. Ele já vai visualizar um prédio. Se você falar, me ajuda a comprar materiais para estudar, e você fizer lápis, caneta, caderno, aí já vai dar outra visão para ele, já vai fazer totalmente a visão de, você quer, tipo, loja, como que eu te ajude? Ela, sim, sim, porque se você fizer me ajuda a comprar materiais para casa e escola, ele vai achar que é materiais de construção, porque ele é visual. Eu pude dar uma entendimento para ela do concreto, de como o surdo entende a mente do surdo. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Desculpa que às vezes eu falo que pode desligar. Você fez muito bem. Parabéns, Ju, até. Muito bem. Esse daqui é o que a gente usa para raciocinar a cabeça, tá? Isso aqui é mais para consciência. Isso aqui é mais para cabeça. O que acontece aí, Pri? Só um minutinho, só um minutinho. Oi? Fala só, falar só Fale mais um mais alto. pouquinho. Fala mais alto? Não, eu falar só um pouquinho. Último, Ah, último. tá. Deixa eu só terminar aqui a explicar a Ah, sua tá. pergunta. Uma coisa que a gente pode fazer é enxugar o máximo possível. Por exemplo, você me ajuda a comprar materiais, escola, lá, caneta, lá, o que for. Pode fazer assim, Uhum. você me ajuda a comprar caneta, lápis, borracha, caderno, Uhum. material, a gente já esquece também. É só ir É. direto. Me ajuda a comprar isso e aquilo outro. Mas se você fez foi muito bom. Uhum. Nossa, Pode terminar de último, falar. último. Então, Everton Teclati, meu sobrinho, igual desde pequeno, né? Os pais dele, os tios dele, né? Libras raiz. Então, eu aprendi Libras com eles. Tipo, né? Quando eu fui pra casa dele, a tia chamada dele Sandra. Ela me ensinou, eu lembro muito bem, você comer, eu entendi, né? Comer como?
Aí ela fez sinal assim, né? Aí eu não entendi. Ela me levou até a cozinha, tirou da gaveta um garfo, uma colher e uma faca. Aí me apontou. Aí eu fiz, ah, não, garfo. Ela fez sinal garfo. Então eu aprendi Muito Libras de uma bem. forma raiz, né, junto com os surdos. E foi toda a família dele que me ensinou, né? Então, queria só dizer que realmente foi muito bom. E eu vi eles virem com 2 aninhos de idade fazendo tátil com o Olha, surdo. rapaz, que coisa Se você linda. conhece, eu vou ver se eu consigo a foto. O surdo chamado Braulino. Eu vou Tá falar? bom. Eu vou Certinho. falar Depois desse você me surdo? fala, tá bom? Tá. Obrigado, Pri. Obrigado, minha querida. Muito bom ver você. Everton, você queria falar. Os que estão indo embora, muito obrigado, viu? Foi muito bom. Boa noite para todos vocês. Deem um tchauzinho pro pessoal que vai assistir a aula gravada. Podem abrir os áudios, tá? Para vocês aparecerem. Abram um Deus áudio também para vocês abençoe. conseguirem serem Tchau. destacados. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau. É, Boa noite a todos. Boa noite. Adorei. boa noite. Muito boa aula, Juan. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Everton, você queria falar alguma coisa ou Everton já foi embora? Vou só Eu tô terminar de aqui. gravar aqui para vocês que vão assistir a aula gravada. Boa noite. Fiquem bem, viu? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada.